Amém? Abra a palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 6. Capítulo 6. Eu vou ler um pouquinho, tá? Versículo 5. Capítulo 6, versículo 5, vamos ler um pouquinho. Amém? A multiplicação dos pães. Está ali, né? Então vamos lá. Vamos acompanhando aí. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O que ele ia fazer? Multiplicar os pães. Vai lá. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastaria para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Realmente, não é? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Fala comigo, fora mulheres e crianças, que não eram contados. Imagina a galera que estava lá, vai. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Até aqui, gente, amém? Feche seus olhos e ore comigo por essa mensagem, para que o Pai fale ao teu coração em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora, mais uma vez, Senhor, te pedir humildemente que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios e sabermos desfrutar das tuas prosperidades da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, olha só que interessante. O Senhor Jesus havia ensinado o povo a palavra de Deus. E depois que ensinou, muitos que estavam enfermos, ele também curou. Muitos que estavam endemoniados, ele expulsou os demônios, aquelas pessoas. E aí, depois de ter ensinado a palavra, depois de ter curado, expulsado o demônio, ele ainda ficou preocupado com o que o povo ia se alimentar. Deu para entender bem aqui? Amém? Então, fala com o irmão que está ao seu lado, ou com você mesmo, fala assim: o Senhor Jesus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Quem entendeu bem aqui? Seja cura, saúde, libertação, alimento, ele se preocupa com tudo na sua vida. Por isso, a palavra de Deus diz assim, ó: depositar nele toda a vossa ansiedade, aquilo que causa ansiedade em você, qualquer preocupação, qualquer falta, coloca diante dele, que ele é poderoso para te abençoar. Amém? Então, mostra ali isso. E aí ele fala com os discípulos: olha só, vamos alimentar esse povo aí. E aí Filipe, normal, como eu e você, olha, uma multidão de 5.000 pessoas. Gente, não tem dinheiro para tudo isso. Filipe era descendente de grego lá. E ele, com certeza, era matemático, contava direitinho. Logo falou: ó, impossível, não tem dinheiro para essa galera toda, para comprar pão mesmo, assim não daria. E aí o que aconteceu? Jesus faz o quê? Manda todo mundo se assentar. E aí vem alguém e fala: ó, tem um rapaz que deu 5 pães e 2 peixes. Fala comigo assim: o que eu tenho é suficiente para que o Senhor possa multiplicar para mim, para a minha família e todos que estiverem comigo. Quem pode dar glória a Deus isso aí? Sabe? É só a gente depositar na mão do Senhor. A confiança tem que estar em quem? No Senhor. E aí ele mandou todo mundo se assentar. Em outro evangelho fala que ele mandou de 50 em 50, porque o Senhor Jesus é bem organizado, né? A gente tem que saber organizar a nossa vida, amém? Não dá para ficar desorganizado, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E aí, o que ele fez? Distribui, dá graças a Deus, agradece ao Pai, porque tudo vem do Pai, e todos ali comem até se saciarem.
Depois que todo mundo está abastecido, o que Jesus fala? Recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para que nada se perca. Fala comigo assim: Deus não gosta de desperdício. Você imagina bem, quanto o Senhor gastou para comprar aqueles pães ali? Nada. Será que alguém fez aquela doação sem seus 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão? Também não. Você imagina a quantidade de farinha que ia ter que ter, de gente para fazer o pão de forno, não é verdade? Ia ser um trabalho, mas o Senhor Jesus não fez nada disso, simplesmente, como um milagre, agradeceu o Pai e todos ficaram cheios, ainda sobejaram 12 cestos cheios, né? Sobrou ali. Mas ele falou: não quero que nada se perca. Nada. Gente, mas ele não gastou nada para fazer aquilo. Deu para entender bem aqui o que eu estou falando? Isso é muito sério, a gente precisa entender a Bíblia. Eu queria que alguém pegasse aqui, diminuísse só um pouquinho o som aqui, por favor. Quebra o galho aí. Já diminuiu o volume do vento. Então, olha só, é interessante isso, porque o Senhor não gastou, não teve esforço, não usou o dinheiro de ninguém, não recebeu doação, a não ser os 5 pães e 2 peixes, e mesmo assim ele falou: eu não quero que nada se perca. Isso mostra que o Senhor não deseja desperdício na nossa vida. O que nos leva a crer isso, gente? Que é importante a gente saber, tá? Nós já vamos diferenciar desperdício de investimento. Isso nos leva a entender uma coisa: o Senhor, ele tem uma cota para cada um de nós, de bênção. Deus não precisa tirar de alguém para te dar. Quem entendeu bem aqui? Ele é um Deus poderoso, que Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000. Então, esse negócio de, mas se eu ganhar muito, fulano não vai ter. Não, esquece isso. Deus tem para você e tem para o outro. Amém? Isso aí é conta da gente aqui, a gente que pensa pequeno. Deu para entender bem? Eu tenho que empobrecer o rico para enriquecer o pobre. Não existe isso, gente. Isso não existe. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Com Deus não existe isso. Isso é uma mentira deslavada que o diabo conta para manter alguém na miséria e o outro abastado. Esquece isso. Não, Deus, ele pode abençoar todos de uma forma só. Quem está entendendo bem aqui? Para você ter uma ideia, não quero entrar em política aqui não, tá, gente? Mas eu vou falar só para vocês entenderem uma coisa. Existem alguns países, né, nórdicos, por exemplo, igual a Noruega, que lá tem uma estatal como a Petrobras daqui, desde 79. Sabe o que é essa estatal? Essa estatal é gerenciada pelo governo, não privatizaram. E aí, sabe o que acontece? Cada cidadão de lá tem uma cota. E sabe qual é a cota que eles têm? Mais de 300 mil euros cada cidadão. Não distribui para um pedacinho que controla, não. Quem entendeu bem aqui? É para toda a população. E tem para todo mundo ou não tem? E se o homem faz isso, você imagina se Deus não pode fazer? Fala que o irmão está, Deus tem para mim e para você, em abundância. Amém? Glória a Deus. Deu para entender bem aqui? Né? Essa questão de miséria, isso aí é o homem que criou. Porque Deus, ele deu uma cota para cada um de nós. E eu acredito nisso. Quando você, presta bem atenção, está numa casa, a pastora deve ter falado isso aqui algumas vezes, mas é uma verdade. Você está numa casa, e aí você tem recurso, e alguém paga a conta de luz, e você não paga. Aquele que está pagando a conta de luz, está pagando para ele e para você. Você não está contribuindo. Presta bem atenção. A mesma coisa com alimento. Alguém compra o alimento, todo mundo come, só um paga. Todo mundo está comendo que o outro está pagando. Deu para entender bem aqui? Alguém já viu o aba por aí? Eu não é. Não tem? É. Deu para entender bem aqui? Nada contra. O que eu quero dizer é uma coisa. A pessoa que só recebe, a pessoa que pega a cota do outro para si, sabe o que acontece? Ela vai ter sempre necessidade. Porque aquele que contribui, Deus vai dar mais na mão dele, porque sabe que pode contar com ele para distribuir. Deu para entender bem aqui? Porque Deus não faz conta, Ele quer distribuir bênção para todo mundo, tanto que todos os 5.000 comeram até saciarem, então não tem conta para Deus. Ele só não quer que faça o quê? Desperdício. Então,
é muito importante a gente entender isso. Quer ver uma coisa? Antigamente, algumas empresas, elas contratavam alguns carros para poder as pessoas trabalharem como vendedor, como entregador. Era assim ou não era? Hoje, muito parou com isso. Cada um pega o seu carro e loca lá. Não é assim que funciona? Por que aconteceu isso? Se você pegasse bem os carros aí, que o pessoal de firma, como é que o motorista fazia? Porque não era dele. Moía, né, gente? Moía ou não moía? Quebra-mola, buraco, toda semana estava quebrando um negócio. E quem pagava o prejuízo? Aí o camarada que está quebrando o que não é dele, vou falar uma coisa para você, Deus não vai acrescentar nada a mais a não ser o que ele precisa para viver. Aí Deus vai acrescentar para quem? Para aquele que gerencia, porque ele que distribui. Quem quer a cota maior com Deus aí? Preserva aquilo que está na tua mão, mesmo que seja dos outros. O Senhor Jesus, em determinado momento, ele fala assim, olha só, se você não for fiel nas coisas alheias, quem vos confiará as vossas? Sabe o que significa? Existe uma cota de prosperidade para a sua vida. Mas se você não for fiel à cota que o outro tem, Deus não vai te entregar a sua. Quem falou isso foi Jesus. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Eu posso chegar um pouco atrasado, mas você não ganha por hora? Aqui o patrão não está vendo, o gerente não está lá, não tem cartão. Você está roubando de quem? Vou sair mais cedo. Cumpriu sua etapa? Não. Então está roubando de quem? Então alguém vai ter prejuízo, Deus não vai deixar ter prejuízo. O que Deus vai fazer? Vai acrescentar mais aquele e tirar mais daquele que está, de alguma forma, lesando o patrimônio alheio. Estou sendo claro aqui, gente? Fala comigo assim, Deus não quer que eu não desperdice nada, nem meu e nem do próximo, porque tudo é dele. Deu para entender bem? Tudo é dele. Amém? É sério isso. Quando eu estou na rua, ontem a pastora falou comigo, com um amigo dela, misericórdia, vontade de dar uma sacudida nele, um amigo dela da faculdade. Que ele chegava e vocês saíam de carro para poder estudar alguma coisa, ele jogava lixo na rua. Ela falou, para que está fazendo isso? Para dar trabalho para o gari. Olha, infeliz. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que ele estava fazendo? Jogando a cota dele fora. Deus não está vendo isso? Tá ou não está? Tá ou não está? Tá. Então, toda vez que eu desperdiço algo de alguém, ou faço alguém trabalhar mais e gastar mais energia, eu estou tirando de mim mesmo. É a minha cota que vai para o outro, porque quem distribui é Deus. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Fala comigo assim, Deus tem prosperidade para todas as pessoas, mas só vai entregar para aquele que ele confia, que não vai desperdiçar. Que não vai desperdiçar. Desperdiçou, meu querido, é o teu que está indo embora. Que Deus vai tirar de você e dar para quem tem. Olha só, quer ver uma coisa? Mesmo quem não multiplica. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele na parábola dos talentos, isso aqui, recebe aí, mas é o Senhor Jesus que falou, não fica com raiva de mim não, tá? Posso falar ou não? Então tá. O Senhor Jesus falou da parábola dos talentos. Ele disse o seguinte, um certo senhor, ele, dono de umas terras, ele chegou e fez o seguinte, eu vou dar aqui 5 talentos para um, você conhece bem, 2 para um e 1 para outro. Segundo a capacidade, fala assim, os meus talentos é segundo a minha capacidade. Deu para entender bem aqui? Amém? E aí ele foi para uma terra distante, o Senhor, quando voltou, aquele que tinha 5 talentos, trabalhou, ganhou mais 5. Ficou com quanto? 10. Aí olha o que o Senhor falou, servo bom e fiel, você trabalhou bem, ganhaste mais 5, está com 10, eu vou colocar você sobre 10 reinos para você cuidar. Olha só, coisa boa, né? E o que tinha 2? Senhor, eu trabalhei, só granjeei mais 2. Tá bom, mas você só tinha 2, está ótimo. Dobrou também. Quem está entendendo daqui? Fala comigo assim, o que eu tenho é suficiente para que o Senhor me abençoe. Não importa se é 5 ou se é 2. Aí o que tinha 1, chegou para o Senhor e falou, e aí você que tem 1? Dobrou? Não dobrei não, porque eu fiquei com medo de perder. E aí, mas tu passou o ano todo à toa.
comeu e bebeu da onde, meu irmão? É ou não é verdade? Ficou comendo, bebendo, dormindo nas coisas dos outros, sem multiplicar o que você tem? Me dá aqui, servo mau e negligente. Deu para entender bem? Olha só, olha o que Jesus fala. Porque tinha 5, ganhou 5, ele falou, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. O que tinha 2 multiplicou para 4, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. E o que tinha 1, foste infiel no pouco, servo mau e negligente, vou tomar o que você tem e vou dar para quem tem mais. Foi Jesus que falou isso. Lembra o que eu falei aqui? Se você desperdiçar, o que Jesus faz? Ele vai dar para quem tem mais, porque sabe que vai poder confiar e multiplicar. Então, aí perguntaram para o Senhor, mas ele já tem 10, é assim mesmo. Quem tem mais vai ser acrescentado, quem não tem, até o pouco que tem, vou tomar. Fala que a pessoa está a preguiça, a negligência, é desperdício do talento que Deus te deu. Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Amém? Fala que o irmão está, não fica chateado com o pastor, não. Porque é o Senhor Jesus que falou que vai fazer, não sou eu. Amém? Hein? Está escrito, não está, irmã Virginia? Me ajuda aí. Tá? Amém? O que eu quero dizer é que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Mas eu preciso ser diligente, eu preciso ser responsável, eu preciso entender o que significa desperdício. Eu posso desperdiçar meu tempo, meu talento, deu para entender bem aqui? Ou meu ou dos outros. E aí Jesus, por isso que Jesus fala, se você não for fiel nas coisas alheias, nas dos outros, quem vai confiar você as vossas? Então significa que Deus tem uma cota de bênção e prosperidade para cada um de nós. Está guardado nas regiões celestiais. Você pode se dispor dela, mas é preciso você se mostrar o quê? Confiável. O apóstolo Paulo ele vai mais longe, ele diz assim, ó, que os homens, sabe, o mundo nos considere como despenseiros dos mistérios de Deus. Olha só, dispenseiro é o fiel. Quem está entendendo bem aqui? Ele fala assim, mas requer que cada um de vós seja fiel. O dispenseiro ele tem a chave da dispensa. Estou sendo claro aqui? Não é isso, Renatinho? Não tem a chave da dispensa, Renatinho? E aí o que precisa vai lá e pega, não é isso? Mas tem que ser fiel, tem ou não tem? A Marinha sabe muito bem o que é o fiel, não é isso, Renatinho? Ele tem lá, porque tudo que qualquer um daquela unidade precisa, ou até o comandante, pede ao quem tem a chave da dispensa. Então Deus fala que nós devemos ser considerados como despenseiros. Olha só, quem precisar de bênção tem que vir até você. Amém? Agora, é necessário que cada um se ache o quê? Fiel. Por isso Jesus fala, foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Às vezes, Deus traz bênção para a nossa vida e a gente desperdiça. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa levantar a mão. Quem aqui, hoje, depois de passar por certas situações, vê assim, puxa vida, eu estava com uma condiçãozinha lá atrás, tinha uma coisa e desperdicei. Quem já aqui não tem essa dorzinha de cotovelo? Uma hora ou outra, não é possível. Claro que tem, eu tenho. Mas teve um momento que eu tinha uma condição, mas eu desperdicei. Deus pode fazer voltar de novo? Pode. Mas aí a luta é o quê? Um pouquinho o quê? Maior. Fala comigo assim, a segunda chance é sempre mais penosa. A Bíblia mostra isso. Não é verdade? Eu tenho um amigo que fala o seguinte, que a primeira chance é o seguinte, que Deus te dá. É um cavalinho selado, selada com sela, com um banquinho para você subir e alguém ainda te ajudando. A você montar ele mansinho. A segunda já não tem selo, para cavalo passa correndo, tu tem que ir atrás dele. A terceira, no escuro, e o cavalo é preto ainda, aí que tu não pega mesmo. Deu para entender bem? É ou não é? Então, não perca a primeira não, em nome de Jesus, para você não... Glória a Deus? Quem pode dar uma glória a Deus aqui? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Deus abriu oportunidade, gente. Não desperdiça, não gasta à toa. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Para que você possa ter no dia de dificuldade. Eu já vou falar aqui o que é desperdício, né, que eu estou falando aqui para você. É você entrar no lugar, a luz está acesa, você que sai não apaga. Amém?
Glória. A não ser que você tiver com esquecimento, abre a torneira, faz o quê? Fecha. Eu faço, de vez em quando eu abro e esqueço, a Marisa que vem atrás fechando. Mas a gente já está ficando meio gaga mesmo, né? Mas, aí Deus dá um desconto. É ou não é? Estou sendo claro aqui, gente? É muito importante isso, né? Não é porque não é meu, vamos colocar assim, eu chego em determinado lugar, se não precisa usar, não usa. Sai do seu trabalho, desliga o ar-condicionado. Quem entendeu? Se você trabalha no escritório, para que vai deixar ligado até o dia seguinte? Está desperdiçando no que é seu, porque Deus vai cobrar de você, vai tirar do teu e botar para quem pode administrar. Estou sendo claro aqui, gente? Porque olha só o que a Bíblia diz. Eu quero que você entenda isso aqui. Do Senhor pertence a terra, Salmo 24. Tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então, todos os tesouros. Então, não falamos que Deus deu do ouro da prata? Você deu do... Então, todos os sistemas, Deus controla tudo. Mas Ele não vai dar para quem não for capaz de administrar. Por isso é importante se preparar. E o primeiro preparo é aprender a não desperdiçar. Aí vai comer em casa, só está você e sua esposa, faz uma panela de 3 quilos de arroz. O troço vai estragar, gente. Vai ou não vai? Vai dar ruim ou não vai? Vai. Faz um pouquinho hoje. Ah, mas deve ter que fazer amanhã de novo. Que preguiça do raio é essa? Faz. Não é? Quanto tempo demora para fazer um arrozinho? 15 minutos? 15 minutinhos? Aí, pelo amor de Deus, gente. É ou não é? Amém? Faz amanhã de novo. Pronto, sem problema nenhum. Glória a Deus. E Deus abençoa. A Bíblia diz que, olha só, a maior palavra é boa que Deus já sabe e te abençoa. Né? Ontem, deixa eu falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Eu acho muito legal isso. Fala com o irmão que está falando assim, ó, quando você vai fazer a vontade de Deus, Deus procura fazer a sua. Nós estamos trabalhando ontem, fomos lá, atender o povo, os irmãos, oramos, demos a mensagem, fizemos um culto. E aí saí, estava cansado mesmo, né? Ia fazer compra, nem fiz. Aí, na volta, falei assim, Maritza, hein? Nem hoje também consegui fazer compra, não. Mas pelo menos não desperdiça, não estamos comendo direito, né? Não vejo. Aí, falei com a Maritza, amor, vamos fazer o seguinte, vamos comer uma feijoadazinha ali, né? A gente passando do pé da adulta, né? Aí eu senti que ela não gostou muito da história da feijoada. Cadê os maridos aqui? Tu sente logo, né? Quando não está, né? Sente logo. Eu falei, tudo bem. Então, aí foi meio triste para cá. E tal. Aí vamos para lá, mas tudo bem, sorridente, bacana e tal. Mas ela faz minha vontade. Mas ontem ela não quis fazer o quê? Aí por causa do local, né? Que ela não queria, que ela pensou que era um local lá dentro. Não, era mais na pista, mas tudo bem, passei direto, fui embora. Aí comemos outra coisa, fui para casa. Quando cheguei hoje de manhã na consagração, com ela, quando eu saio ali fora, aí eu vejo ela com uma cumbuca desse tamanho. Legal. A Georgina fez uma feijoada ontem. Deus tocou no coração dela e foi Deus. E ela pegou, aqui, pastora, para a senhora e para o pastor hoje. Ó, glória a Deus. Isso é prosperidade, irmão. É ou não é? É prosperidade ou não é? Fala comigo assim, quando eu faço a obra de Deus, Deus satisfaz o desejo do meu coração. É os mínimos detalhes, mas deixa a gente alegre. Deixa um desse, gente. Significa que Deus está olhando para você, né? Glória a Deus, amém? Não é só nas coisas, né? Isso para mim é uma coisa grande, poxa. Eu não falei nada, a Georgina veio lá, Deus tocou no coração dele, então deixa Deus te usar, Georgina. Vem a... E aí, né? E Deus de maneira nenhuma vai deixar a bênção dela. Amém? Então é importante a gente entender que quando você busca fazer a vontade de Deus e não desperdiça, Deus traz a conta para você. E você não precisa mais do que isso. Quando você ora, você pede o quê? No Pai Nosso. Senhor, me dá um cesto de pão. Não é não? O cesto de pão de cada dia. Não? A padaria de cada dia. Pede o quê? O pão nosso de cada dia. Teu, de quem está contigo de cada dia. É ou não é verdade? Para você, para que tu quer pão de amanhã? Amanhã você come pão de amanhã, concorda comigo, gente? Amém? Pão dormido não é nem muito bom, é ou não é? Só se fizer uma torrada. É ou não é? Amém? Porque para não desperdiçar. Deus te dá um salário,
te dá recursos, você é empresário, não importa, ou com o teu esposo, com a tua esposa, não importa. Saiba administrar aquilo que Deus te dá. Primeiro passo é não desperdiçar. Desperdício é uma coisa. E às vezes a pessoa fala, então eu não vou dizimar e ofertar, não. Não, mas isso é investimento no reino que vai bênção para a tua vida. Quem entendeu bem aqui? O que diz a palavra? Trazer os dízimos, né, e a oferta à casa do tesouro. E o que o Senhor fala? Provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre a vossa vida. Quem entendeu bem aqui? Falar comigo assim, investir no reino é investir na minha vida. Amém? E aí na vida do próximo? Também é investimento? É. Quer ver? Abre aí a palavra. Olha essa coisa maravilhosa. Em Provérbios, diz aqui assim, Provérbios, deixa eu pegar aqui. Provérbios 11, 24 e 25. Você já ouviu falar muitas vezes isso aqui? Que é outro tipo de investimento. Diz assim, ó. Ao que distribui, olha só coisa boa, mais se lhe acrescenta. Olha lá. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Então, quando você deixa de socorrer, de distribuir, não é desperdiçar, é distribuir para quem tem necessidade, para quem precisa, mais se lhe acrescenta. Deu para entender aqui? Não é desperdício quando você ajuda o próximo, quando você socorre o próximo. Amém? E aí, versículo 25. A alma generosa prosperará, aquele que atende também será atendido. Deus nunca vai deixar de atender você quando você atende o teu próximo. Quem está entendendo bem essa mensagem aqui? Fala comigo, desperdício é quando eu gasto o que é meu, naquilo que não tem proveito para Deus. Investimento é quando eu faço a vontade de Deus, na sua obra ou na vida do meu próximo. Estou sendo claro aqui? Porque Deus ele vai trazer para quem sabe administrar, para quem não desperdiça e para quem ele pode contar. Ele não pode contar, ele vai contar com outro. É assim que funciona, essa é a verdade. Tem gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. A gente conheceu um rapaz essa semana mesmo, não? Que ele é dizimista e ofertante. E ele não está nem na igreja. Aí fala, rapaz, tem que tomar vergonha, não é? Aí, não, eu sei, uma hora eu volto, mas esse princípio eu não perdi não, porque Deus me ajuda muito. Porque, na realidade, você colhe aquilo que você, o quê? Planta. Ele semeia, sabe? Deu para entender bem aqui? Ele ajuda mesmo, e em quantias grandes pessoas, né, igrejas, mas ele faz isso, claro que a salvação dele é outra história. Quem entendeu bem aqui? Mas o que eu estou dizendo para você é que a alma generosa, a Bíblia ela não se contradiz. Ele não diz ali, ó, o crente generoso. Ele fala isso? Hã? A alma. Ele é uma alma? É ou não é? É generoso. Aí você vê o ímpio prosperando. Ele pega, distribui, administra bem. É ou não é? E aí o crente aí passando sufoco. Por que é? Pode ir para o céu, ainda pode estar próspero aqui. Quem quer as duas coisas aí em nome de Jesus? Oh, meu Deus. É ou não é verdade? Por que eu tenho que passar sufoco? Não, eu só vou para o céu se eu for pobre. Não, Jesus não falou isso não, gente. Não diz isso não. Ele disse que o avarento pode ter dinheiro ou pode ser duro. Tem gente que não tem R$1 e é avarento. Deu para entender bem aqui? Avarento é aquele que tem um coração nas coisas. Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Então, zelar por aquilo que Deus te deu, pelo teu trabalho, pela tua casa, sabe? Pelo teu salário, pela tua família, pela tua igreja, sabe? Zelar pela palavra de Deus para ela se cumprir na tua vida, para ajudar o próximo quando você puder. Tudo isso traz bênção para a sua vida. É investimento, não é desperdício. Desperdício é como eu falei aqui. É você não saber administrar aquilo que Deus te deu e gastar o dinheiro à toa. Às vezes você pode até ajudar alguém, não ajuda porque jogou fora a oportunidade que Deus te deu. Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Para a gente estar encerrando,
né, que a gente vai orar hoje pela tua prosperidade. Quem entendeu bem aqui? Amém? Porque a prosperidade é um dom de Deus. A Bíblia fala isso. E como Deus é dono de todas as coisas, prosperidade é um dom de quem? De Deus. Então, na realidade, o dízimo das ofertas, eles servem, né? O Joel vem aqui, fala sempre isso, os irmãos também vêm e falam aqui. É para que eu seja abençoado de várias maneiras. Primeiro, para que Deus derrame as bênçãos materiais sobre a minha vida, mas também para me livrar da avareza. Quem entendeu bem aqui? Ela treina o nosso coração a ser o quê? Generoso. Nos despreender daquilo que nos afasta de Deus. Deu para entender bem aqui? E como diz ali, aquele que distribui, se lhe acrescenta mais. Sabe? E isso é fato, meu amado. Isso é real. Não vai faltar benefício na tua casa, porque Deus mesmo vai providenciar isso para a tua vida. Mas é importante a gente desprender o nosso coração, porque senão as coisas não vêm para a nossa vida. José, do Egito. Quem já ouviu falar nele aqui, né? Tem desenho, filme, tem tudo. A Bíblia diz que quando ele administrava as coisas do pai, ele administrava bem. Eram dele as coisas? Não, de quem? Do pai. Não desperdiçava nada. Ainda, quando os irmãos iam desperdiçar alguma coisa, ainda levava má notícia dos irmãos para o pai. Ele foi vendido como escravo. E como escravo, a Bíblia diz que ele administrou tão bem a casa do oficial do rei, que tudo lá prosperou. Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim, quando eu sou competente e administro bem aquilo que vem à minha mão, mesmo que não seja meu, vai prosperar. E ele prosperou, porque o oficial do rei botou ele sob toda a administração da casa. Aí, por um infortúnio da vida, ele foi parar na prisão. E na prisão, a Bíblia diz que ele também começou a administrar o quê? A prisão. E a prisão prosperou. Fala comigo assim, quando eu sou fiel, aonde eu piso a planta dos pés, prospera. A prosperidade vai contigo, meu irmão. Deus é contigo. Sabe? Aí, da prisão, ele saiu, foi revelar o sonho de Faraó, você conhece muito bem, e a Bíblia diz que Faraó colocou ele sobre todo o Egito para administrar o Egito. Aí é que vem aí, como Deus prepara você para algo bem maior. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo assim, mesmo que eu esteja administrando o que é dos outros, Deus vai me exaltar quando você é fiel. Quem entendeu bem aqui? Isso é importante a gente entender. Isso é gostoso você ver a fidelidade de Deus, sabe? Porque Deus, ele quer ver. Porque Deus era dono do oficial e é dono dele. De Potifar e dono de... É ou não é verdade? Deus é dono de tudo. Mas eu queria ver a fidelidade dele para colocar ele num patamar maior. Mas era importante a fidelidade dele. E ele vai lá para a casa de Faraó. E a Bíblia diz que, olha só, Faraó tem um sonho, você sabe, que iam ter 7 anos para encurtar. 7 anos de fartura e 7 anos de quê? De seca. E na época, seca significava o quê? Seca mesmo. Hoje o preço aumenta, aquela coisa toda, mas você consegue uma irrigação aí, né, artificial, dá um jeito. Mas na época, a seca era fome. E a seca ia vir de tal maneira que ia consumir 7 anos, que não ia ser bom. Aí o que José falou? Vamos fazer o seguinte, tudo que vier à sua mão, tudo que produzir na terra, guarda 1/5. Para que quando vier os anos de sequidão, você tenha abundância para poder passar por todos eles. Quem está entendendo bem aqui? E ainda serviu para todas as pessoas em volta. Não preservou somente o Egito, preservou todas as nações que estavam em volta. Quem entendeu bem aqui? Falar comigo assim, quando Deus me usa, quando Deus usa um servo fiel, ele abençoa a vida dele, todo mundo que está em volta prospera também. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Para você entender o que eu estou falando aqui, José foi subindo de escadinha, foi ou não foi? E depois ele pegou a família dele e colocou aonde? Tirou de uma terra seca e botou para uma terra abundante, que era o Egito na época. É isso que Deus quer fazer contigo também.
Ele não quer que só você suba, quer que todos que estão com você subam também. Quem está entendendo isso aqui? Tem bênção para todo mundo. Eu passei lá no Ceará, com a pastora. Quem já andou naqueles bugrezinhos na casa da areia da praia lá, né? E aí ela, a Thalita é lá do Ceará, de Fortaleza, terra boa. Aí, tinham lá, já falei isso aqui outras vezes, vou só repetir para a gente encerrar, tinham lá uns barcos grandes, pequenos, tudo encalhado. Tudo, falei, gente, um barco grande, quase o tamanho desse tempo aqui. Como é que esse pessoal bota esse barco na água depois? Porque era muito barco, sabe, encalhado. Aí eu perguntei ao rapaz do bugre, ele falou, não, ninguém precisa botar lá não. A maré, quando baixa, todos os barquinhos baixam. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, presta bem atenção. Ora, venha torcer, pedir a Deus, desejar que a maré venha subir. E quando ela sobe, não é só para você, abençoa todo mundo junto. Você não precisa ficar preocupado que o barco do outro está nadando e o teu está parado, não. O teu também vai subir junto, em nome de Jesus. Quem está entendendo bem aqui? Porque Deus faz com que a bênção venha para todos. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto para o Senhor, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, né? Se a maré do Brasil melhora para todo mundo, não é verdade? É ou não é? Quando asfalta a minha rua, não asfalta só para o vizinho, não, asfalta para mim também. Né? Quando os preços melhoram, o salário melhora, o dinheiro vem para todo mundo, gente. Amém? Então é isso que a gente precisa entender. Deus quer abençoar todo mundo. Agora, se você for fiel e os outros não forem, aí não é problema teu. Né? Só uma dica aí. Você não vai se sentir culpado por você ser abençoado e o outro não. Você vai ter compaixão e ajudar. Não só financeiramente, mas abrindo os olhos do outro também. Meu filho, faz igual eu fiz que Deus tem para você. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por essa mensagem. Nos ajuda a termos sabedoria para não desperdiçar aquilo que está na nossa mão. Não, Pai, não deixa não. Que nós possamos servir ao próximo. Que nós possamos, meu Pai, ajudar na tua obra, meu Pai. Não ajudar na tua obra, não. Mas ser canal para que a tua obra prospere, Pai. Em nome de Jesus, que é investimento nos dízimos, nas ofertas, na vida do nosso próximo, no trabalho evangelístico, tudo isso é bênção. Então abençoa teus filhos para que tenham um coração generoso, porque o coração generoso prospera, meu Pai. E não nos deixa desperdiçar, sem necessidade, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Sim, podemos ter do bom e do melhor, podemos, sabe, meu Pai, o Senhor disse que nós podemos comer do melhor dessa terra, não é problema. O Senhor só não quer que a gente desperdice. Então nos ensina a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios, como Moisés falou. Podemos usar uma boa roupa, ter um bom carro, morar numa boa casa, mas sem desperdício. Para desfrute, para a honra e glória do teu nome, com o coração sempre grato, mas nunca deixando de ajudar quem precisa, quem necessita, assim como o Senhor Jesus. Além de pregarmos o Evangelho, além de orarmos pela saúde das pessoas, além, meu Deus, meu Pai, de darmos a Tua palavra, Senhor, libertarmos as pessoas, também possamos ajudar com recursos desse mundo, porque Jesus se preocupou com isso. Ele curou, libertou, ensinou e ainda encheu a barriga do pessoal. Que nós possamos fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, então, e abençoa Teu povo, a ter esse coração, para que todos aqui possam prosperar, sem desperdício, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Se você desejar vir até o altar, nós vamos orar aqui. Coloca diante do altar do Senhor, fala: Senhor, me ajuda, e se eu desperdicei, me perdoa, porque ao invés de desperdício, agora eu vou investir, porque investimento é na tua obra, investimento é na vida do próximo, aí a coisa melhora, aí as coisas, Deus abençoa. É ou não é? Isso é investimento. É investimento que, sabe, agrada o coração de Deus, né? Deus fica feliz, fica ou não fica? Fica, gente, fica mesmo, é bom demais. Vou falar: pastor, eu quero vir na sexta-feira, mas não tem como. Fique em paz, não precisa nem falar com ninguém não, porque ninguém vai saber se você colaborou ou não. Vem que vai comer uma carninha com todo mundo. Amém? Glória a Deus. A pastora aleluia já quer vir, ó. Amém? Vem, em nome de Jesus, não deixa de vir nem de trazer ninguém. Pastor, eu não tenho ali 25 ou 30 reais para inteirar, não tem problema. Vem, tá ou não tá, Deusão? Amém?
bênção para a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, entrega agora para o Senhor, teu coração, e fala: Senhor, eu preciso dessa prosperidade aí. Me ajuda, me ajuda, me ajuda.